pensamos numa vida de intimidade com Deus, a pergunta que surge é: como é que a gente mantém a chama acesa? Muitas vezes nós fazemos votos a Deus e logo quando surgem as lutas e as dificuldades, nós vemos a nossa fé fraquejar e logo o fogo vai se apagando. Como manter a chama da intimidade com Deus acesa? Quantas pessoas eu vi chegando à igreja e hoje já não estão mais porque abandonaram a fé em função de uma crise ou uma perda. Alguns abandonaram a Deus, outros estão vivendo uma vida cristã medíocre, oca, vazia, fria, e embora até estejam frequentando uma igreja, estão longe de Deus. Em Êxodo, no capítulo 3, fala da experiência de Moisés diante do fogo que não se apaga. Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, o seu sogro, e um dia ele resolveu levar o rebanho para um outro lado. E quando chegou numa proximidade de uma montanha mais alta, ele viu um arbusto que estava pegando fogo. Como o arbusto era pequeno, Moisés não entendeu como é que uma árvore pequena estava em chamas e o fogo, além de não apagar, também não consumia a árvore. Então Moisés se aproximou para conferir aquele fenômeno de perto. E quando ele se aproximou, ele teve a experiência mais rica da sua vida até aquele momento. Essa passagem bíblica mostra a proximidade e intimidade de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. O que aquela chama estava dizendo a Moisés? Algumas lições nós podemos aprender. A primeira lição é que Deus se revela na intimidade. O texto diz que Moisés se aproximava da sarça. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se aproximar dele. Ninguém pode ter intimidade com Deus se dele não se aproxima. Se você apenas vai aos cultos da sua igreja, se você tem uma Bíblia, mas não lê, se você diz que crê, mas não busca, se você sabe, mas não ora, você não vai ter intimidade com Deus. E Deus quer que sejamos íntimos dele. Quando Moisés se aproximou da sarça, Deus se revelou a ele. Quando nós nos aproximamos, Deus se revela. E o que é revelar? Na Bíblia, revelar significa tirar o véu. É ver aquilo que nós não podemos ver de uma maneira clara. O intelectual e teólogo Karl Barth, ele disse que, pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Ou seja, não é pela lógica, não é pela inteligência das pessoas. Nós só chegamos ao conhecimento de Deus porque Deus se revela. Deus nos amou primeiro, Ele se revelou, Ele se aproxima, Ele cria e a sua criação se manifesta. Ele fala pelos profetas, Ele se encarna na figura do seu Filho Jesus. Portanto, não somos nós que temos competência em descobrirmos a Deus, mas é Deus que se revela a nós. É Deus que se dá a conhecer ao homem. É Deus que se revela. Foi Deus que foi buscar você. Foi Deus que foi dentro da sua casa. Foi Deus que foi no seu coração bater na porta. Foi Deus que mostrou o amor dele pela tua vida. Foi Deus que esteve sempre ao teu lado. É Deus que te sustenta, te abençoa, te protege, está ao teu lado. É Deus que se revela a você. Deus quer ter intimidade conosco para que Ele possa manifestar a sua glória. A segunda lição é que na intimidade nós aprendemos o quanto Deus é pessoal. O texto diz que quando a sarça estava queimando, um anjo disse: Moisés, Moisés. É impressionante como Deus nos chama pelo nosso nome.
quando nós estamos no meio de uma multidão e alguém nos chama, a gente começa a procurar quem está nos chamando. O seu nome é algo tão forte na sua mente que você é levado a procurar aquele que chama o seu nome, não é verdade? E só pode chamar o seu nome no meio da multidão alguém que lhe conhece. E quando Deus nos chama, Ele fala com intimidade. Isso nos ensina algo precioso. Isso nos ensina que intimidade com Deus é uma coisa pessoal e nós precisamos buscar essa intimidade com Ele, porque é aí que nós entendemos que o nosso Deus é pessoal. E porque Deus é pessoal e nos chama pelo nome, Ele trata da nossa individualidade. Ele trata de maneira diferente, particular, de acordo com as nossas necessidades, mas nunca incoerente com a sua palavra e com os seus princípios. Deus ama as pessoas como indivíduos e não como massa. É um amor por pessoas e não por uma multidão indefinida. Isso é o amor de Deus por cada um de nós. Deus quer ter intimidade com você e te chamar pelo nome. Deus quer tratar das tuas coisas de uma maneira pessoal e sempre com um olhar de graça, de misericórdia, de restauração. O nosso Deus é bom. E a terceira lição é que na intimidade nós ouvimos uma voz que não se esgota. A voz de Deus é inesgotável. A sarça estava mostrando que Deus estava falando e a sarça não consumiu. O fogo não se apagou. O fogo no Velho Testamento é símbolo da presença de Deus. Foi a coluna de fogo que orientou o povo de Israel no deserto. O fogo no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo que pousou sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes como línguas de fogo. Nós não podemos deixar que este fogo se apague da nossa vida, mas que o fogo de Deus fique ardendo em nós o tempo todo, a vida toda. É na intimidade que você vai ouvir. A revelação está acessível diante de nós pela voz de Deus, porque Ele fala. Esse fogo não se apaga, essa sarça não se queima, porque Deus fala. Abra o seu coração, porque Deus fala. E a palavra de Deus, ela é inesgotável. Ela te faz sonhar, te faz crescer, ela te orienta. Vá para a intimidade, porque Deus fala. Entra no teu quarto, fecha a porta e deixa o fogo aceso. O Senhor te recompensará. Que o Espírito Santo de Deus mantenha o fogo que não se apaga em nós. Que sejamos pessoas íntimas do Senhor e que a chama espiritual e o fogo do Senhor jamais se apague, mas esteja sempre presente na nossa vida, em nome de Jesus.